Todos, boa tarde, nobres vereadores presentes nessa casa, boa tarde, presidente, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Vamos começar a apresentação do primeiro quadrimestre de 2020, das contas relacionadas à saúde. Bom, de acordo com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, a responsabilidade do município investir no mínimo 15% da arrecadação dos impostos em saúde. Então eu vou apresentar para vocês nesse primeiro slide, tá, o relatório das despesas líquidas que nós tivemos aqui no primeiro quadrimestre, que contempla janeiro, fevereiro, março e abril. Então o gasto relacionado, né, a pessoal ativo e encargos sociais representou R$ 12.617.447,95. Isso dá uma média mês de aproximadamente R$ 3.154.000. Desculpa o erro. Com serviços ambulatoriais e hospitalares, né, foram gastos R$ 9.794.004,18. Isso representa uma média mês de aproximadamente R$ 2.448.501,05. Referente a investimentos, tá, foram gastos R$ 378.844,69, uma média mês aí de R$ 94.711. Com relação a serviços de terceiros, aí isso contempla uma série de serviços que a gente pode falar desde os gastos que nós temos, né, com serviços de consulta médica, consultas relacionadas aos especialistas, gastos com contratos, tá? Isso representou aí nesses 4 meses R$ 1.722.799,38, média mês de aproximadamente R$ 430.699. Material de consumo representou aí, nesses 4 meses, R$ 1.459.978,50, uma média mês de R$ 364.994. Então, o total de despesa que nós tivemos aí nesses 4 meses, somando todos, pessoal ativo, encargo social, serviços ambulatoriais e hospitalares, investimentos, serviços de terceiros e material de consumo, representou R$ 25.973.074,70. Isso dá uma média mês, tá, de gasto de R$ 6.493.000 aproximadamente. Então aqui está para vocês, apresentando o gráfico, né, é um gráfico simples que vocês conseguem visualizar o perfil de gasto, tá, da secretaria. Então nós temos aqui o azul mais claro, que representa o pessoal ativo e encargo social. Ele representou 48% do total, tá? Então aí tá dentro da lei de responsabilidade, né? A parte cinza, que representa os investimentos, ele representa 1% só, tá? Sempre na maioria das vezes é o menor gasto, na realidade. O azul mais escuro, que representa ali material de consumo, representou 6% do total das despesas. O laranja, né, que serviços ambulatoriais e hospitalares, representou 38% do total, né, da despesa da secretaria. E em amarelo, o serviço de terceiros representou 7%, tá? Um total aí de 100% dos gastos. Bom, então, de acordo com a emenda constitucional 29, né, as receitas que são vinculadas à arrecadação dos impostos, né, para fazer o financiamento da saúde do município são todas essas que estão aqui. Tá? Eu não vou ler todas, que vocês já conhecem, tá? Então eu vou passar esse slide aqui. Mas todos esses impostos aqui, eles ajudam a financiar o sistema de saúde aqui do município, não só do nosso município, mas de qualquer município do Brasil. Tá? Então, o que foi feito
relacionado à parte de investimento municipal, né? Ou seja, as receitas vinculadas, aí eu estou mostrando para vocês esse slide aqui, ele representa o slide anterior, né? Então, o que o município arrecadou, né? O total das receitas arrecadadas aí no município, de janeiro a abril, R$ 76.219.981,03. Tá? Qual seria o mínimo a aplicar pela emenda constitucional 29, que são os 15% que nós estamos falando? O mínimo a aplicar deveria ser R$ 11.432.997,15. E o que o município aplicou, né, com esses recursos próprios, né, na saúde aqui do município nesse período? R$ 17.566.423,66. Isso representa 23%. Tá? Então, assim, nós estamos aplicando uma receita no município 8% maior do que o mínimo preconizado, tá, pela emenda constitucional 29. E isso, na realidade, é um padrão que vem ocorrendo não só no município de Amparo, tá, mas isso é um padrão que ocorre em todo o território nacional. Né? Não é uma crítica que eu vou fazer aqui, é uma questão assim que existe um subfinanciamento, tá, tanto dos recursos federais quanto dos recursos estaduais. E aí fica para o município, né, vamos falar assim, o ônus de arcar com todo esse subfinanciamento. Então eu quis mostrar para vocês nesse slide aqui que o que representaria, né? Então, assim, o valor mínimo a aplicar 15%, e eu fiz um comparativo com o primeiro quadrimestre de 2019. Então, o ano passado, nesse mesmo período, nós aplicamos 20,32% da receita que foi arrecadada dos impostos. E neste ano, 23,05%, ou seja, nós estamos falando aqui de 3% a mais, né, de investimento na saúde do município. Isso se deve, né, acredito eu, em grande parte a esse surto que nós estamos tendo aqui de pandemia. Fora algumas outras situações que acontecem, que o próprio financiamento da saúde tem um índice próprio de reajuste, né, então isso, algumas coisas realmente acabam ficando um pouquinho mais custosas de um ano para o outro. Tá? Mas a tendência aqui é possivelmente por conta da pandemia que o planeta está vivendo. Bom, aqui nesse quadro eu apresento para vocês o repasse federal, tá? O que o município recebeu de recurso federal nesses 4 meses. Então, a atenção básica, né, que a gente fala atenção primária à saúde, que são os postinhos de saúde que todo mundo conhece, foi repassado ao município R$ 2.557.292,45. O MAC, que todo mundo já ouviu falar essa sigla, mas é média e alta complexidade, é o que vem para financiar as especialidades, os hospitais. Então, foi repassado R$ 6.473.491,55. A vigilância em saúde, né, que contempla diversos setores lá dentro, e aí então a gente fala vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, o Sereste e o núcleo de zoonoses. Então recebeu para todos esses, né, que eu acabei de dizer, R$ 277.773,24. Isso representa uma média mês aí de R$ 69.443. A assistência farmacêutica, R$ 92.650,24. Tá? Uma média mês aí de R$ 23.162,56. E isso nós estamos falando para financiar todos os medicamentos que contemplam a Rename, né, que é a relação que a gente fala que de medicamentos básicos que tem que ter no rol do SUS. Então, assim, é um financiamento, se a gente for pensar, R$ 23 mil para um município de 72 mil habitantes, é irrisório. Foi repassado também, por conta da pandemia, isso é novo, tá? Um recurso que foi repassado, ele entra como uma emergência em saúde pública, que é referente à pandemia que nós estamos vivendo.
Então, nós recebemos aqui nesse primeiro quadrimestre R$ 1.556.170,73. Então, eu fiz uma média mês, mas na realidade ele veio praticamente em 1 ou 2 meses só. Tá? Os investimentos, tá, que nós recebemos de repasse foi R$ 399.777. Repasse federal para a parte de gestão, né, em saúde, não foi repassado absolutamente nada. Então, o total de todo esse financiamento que o governo federal nos passou, nesses 4 meses, representa R$ 11.357.155,21. Então, isso dá um pouco mais aí de 2.800.000 por mês. Tá? Repasse estadual. Nós temos aí no primeiro quadrimestre, referente aos insumos de glicemia, né, um valor para os 4 meses, hein? Observem bem esses valores, R$ 9.675,60. Isso dá uma média de R$ 2.418 por mês, né, para insumo de glicemia. Programa Dose Certa, né, que vem os medicamentos, que é repassado. Até esse ano nós não recebemos absolutamente nada. A média que estava acontecendo quadrimestralmente no ano passado vinha aproximadamente aí R$ 92.000 nesse período. Não veio nada. Ou seja, o município está arcando com praticamente todo o custo para comprar os medicamentos. E o PAB estadual, que na realidade é o piso da atenção básica, né, que ele vinha também aproximadamente numa faixa de R$ 80.000. E vocês podem ver aí, zero. Tá? Não recebemos absolutamente nada. Ou seja, também responsabilidade do município financiar essa outra parte também da atenção primária. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o que foi produzido, né, os procedimentos produzidos nas nossas unidades e nos serviços municipais. Então, o que nós temos nessa primeira planilha, nós temos aqui na primeira planilha, tem a relação de todas as nossas unidades de saúde da família, tá? Inclusive o núcleo de apoio à saúde da família. Então, nós temos aqui, né, do período de janeiro a abril, né, um total aqui em janeiro 44.016 procedimentos realizados. Em fevereiro, 37.456 procedimentos. Em março, 31.294. Em abril, 10.151. Vocês podem perceber que existe um decréscimo, né? Está caindo a quantidade de procedimentos realizados. Isso se deve exclusivamente à questão da pandemia. Porque a atenção primária, né, os postinhos de saúde, nós tivemos que fazer um fechamento deles na realidade e deixar como unidades exclusivas para atender os sintomas respiratórios. Até nós conseguirmos elaborar um plano e abrir os polos, como vocês já estão vendo agora. Nós temos 5 polos para atendimento de síndromes respiratórias. Então, inicialmente, nós tivemos que preconizar e deixar as pessoas em casa para atender só sintoma respiratório. Então, por isso que houve uma queda nesse número, né, de atendimentos. E, possivelmente, vocês vão ver um reflexo disso no próximo quadrimestre, né, que ele começa menor e nós teremos uma tendência de crescimento. Tá? Então, foi feito muito bem pensado, né? Nós deixamos as pessoas em casa, atendemos exclusivamente a síndrome respiratória e depois nós percebemos que as pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, asma ou os DPOCs, né, essas pessoas começaram a ter uma exacerbação dos casos, né, dos seus agravos de saúde. Então, nós tomamos uma atitude de construir os polos e retomar esses atendimentos justamente para não sobrecarregar os hospitais. Tá? Então, o total que foi produzido aí no primeiro quadrimestre foi 122.917 procedimentos, isso na atenção primária à saúde. E aqui está um gráfico comparativo que eu gosto de apresentar, né, desde 2013, né, quando começou a gestão aqui do atual prefeito Jacó. Em 2013 foi produzido, né, na atenção primária aproximadamente 416 mil procedimentos,
Em 2014 houve uma queda, 390 mil atendimentos aproximadamente. 2015 começa a ter uma retomada, 393 mil. 2016, 432 mil. 2017, 431 mil. Eu entro, né, eu chego na cidade nesse período aqui, tá, em julho de 2017, e nós começamos a ter realmente um crescimento mais considerável. 2018, 476 mil procedimentos realizados. 2019, 497 mil procedimentos realizados. Ou seja, a atenção primária à saúde, ela é a ordenadora do sistema, né? Isso está, né, todo mundo que trabalha com o SUS sabe disso, né? É ela que ordena o sistema, é ela que acompanha o paciente. Então ela tem a obrigação de ter esse lastro, de fazer com que o paciente tenha vínculo com a unidade. E isso vem de encontro também, né, com o concurso público que foi feito para os médicos e a contratação de médico concursado, para ter vínculo com a equipe e com a comunidade. Não adianta nós termos médicos que vêm e vão embora, não cria vínculo. A gente não tem uma saúde de qualidade se não for feito dessa forma, tá? Então, 2020, vocês podem ver, é um número pequeno, 122.917, mas isso está atrelado à questão da pandemia, tá? Porque senão, possivelmente, na minha previsão que eu tinha é de passar dos 500 mil procedimentos realizados aí na atenção primária, tá? Então, o vínculo com a atenção primária é muito importante para a gente conseguir fazer com que o paciente realmente tenha um acompanhamento bom e digno de uma saúde de qualidade. Agora eu vou falar sobre a produção dos centros de especialidades nossos aqui, né? Então contempla uma série de serviços. Então eu vou falar do ambulatório de especialidade de Amparo, que é comumente chamado aí de postão, tá? Foram produzidos 12.993 procedimentos lá dentro. Volto a dizer para vocês, esse número aqui, se fizer referência ao mesmo período do ano passado, ele é menor, tá? Justamente por conta da pandemia, houve toda uma reestruturação da rede. A Unidade Municipal de Reabilitação, que a gente conhece lá, o UMR, né? Fisioterapia principalmente, foram produzidos 1.611 atendimentos. O Laboratório Municipal de Amparo produziu 71.352, né? Fez a leitura, né, de exames. O CAPS 2, 3.474 atendimentos. O Centro de Especialidade Odontológica, que é o CEL, 3.182 também atendimentos. O Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é o CEREST, que fica ali do lado da Prefeitura, 1.247 atendimentos. O CAPS AD, 4.535 atendimentos. E o Núcleo Catavento, que na realidade ele é um piloto, tá, do CAPSI, porque nós tínhamos na realidade vamos falar assim, um hiato, né? Uma lacuna aí para atendimento das crianças, né, que sofrem vamos falar assim, de autismo e de inúmeros outros problemas relacionados à saúde mental. E esse foi uma das metas, pelo menos minha e da equipe de saúde mental, que era introduzir, a princípio, né, um ambulatório de saúde mental infantil, que foi dado o nome de Núcleo Catavento, e que ele, na realidade, ele é um piloto de um CAPSI, né, que a ideia é o ano que vem nós termos um CAPSI aqui na cidade, tá? Porque realmente ele é preciso. Então, o Núcleo Catavento produziu 4.339 atendimentos, tá? E a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente coloca aqui, que aí é Núcleo de Zoonoses, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e as ações de dengue, né, de combate à dengue, produziram aí 12.088 procedimentos. Então, o total que nós temos aqui de produção são 114.821, tá, procedimentos. Agora vamos falar sobre os nossos serviços do terceiro setor. Então, seriam os procedimentos realizados nas nossas unidades conveniadas. O que nós temos? A APAI de Amparo, tá, produziu aí 1.517 atendimentos. Santa Casa na Sintra, o total 29.588 procedimentos. Beneficência Portuguesa de Amparo,
36.771 procedimentos. E o Centro Holístico e a Fazenda Palmeiras, 3.911 procedimentos. Total aí de 71.787 procedimentos realizados. Dúvidas, se vocês quiserem fazer, anotar, no final eu abro para fazer as respostas, tá? As internações por unidade. Santa Casa na Sintra internou nesses 4 meses 984 pacientes. A Beneficência Portuguesa, 127 pacientes. E a Clínica Fazenda Palmeiras, 955 pacientes. Então, o total que nós temos aí de internações, nessas 3 unidades que nós temos convênio, 2.091 pacientes. Isso dá uma média mês aí de 523 pacientes. Referente às internações por especialidade, a parte cirúrgica, a clínica cirúrgica, Santa Casa fez 262 internações e a Beneficência Portuguesa 37. Total produzido em clínica cirúrgica, 299 pacientes. A clínica obstétrica, só a Santa Casa possui maternidade, né? Então a Beneficência é 0 mesmo. E a Santa Casa teve 266 gestantes que passaram lá. Clínica Geral, Santa Casa produziu 421, a Beneficência Portuguesa 90, total aí de 511 pacientes. E a Pediatria, Santa Casa fez internação de 35 crianças, Beneficência Portuguesa nenhuma, porque a gente também não tem um convênio de internação pediátrica lá. Tá? Então o total aí dá 35. E o Hospital Psiquiátrico, que é a Clínica Fazenda Palmeiras, fez, conforme o slide anterior, 955 internações. Bom, com relação aos recursos repassados, tá? Então o que é repassado mensalmente aí desses convênios, principalmente aqui Santa Casa na Sintra e Beneficência Portuguesa. Tá? Então o município passa, né? Vamos falar assim, de fonte 1, que é recurso municipal, para a Santa Casa, R$ 518.337,39. Para a Beneficência Portuguesa, R$ 187.855,42. De fonte estadual, Beneficência Portuguesa não tem repasse nenhum, porque não é referência para o Estado, né? A Santa Casa é referência, deveria receber aqui por mês aproximadamente próximo de 168 mil, quase 170 mil por mês, tá? E não houve repasse nenhum desde janeiro. Tá? Isso é recurso aí do Estado, que contempla 2 recursos, que é o Pro Santa Casa e o Santas Casas Sustentáveis. Com relação à fonte de recurso federal, Santa Casa na Sintra tem um repasse aí mensal aí de R$ 591.204,77 e a Beneficência Portuguesa R$ 412.589,26. Então o total de repasse para Santa Casa, né, mês, é R$ 1.109.542,16 e para a Beneficência Portuguesa está R$ 600.444,68. Muitas vezes de um mês para o outro há uma oscilação, tá? Até relacionado à parte de produção. Então vocês vão ver que talvez nesse quadrimestre tenha esse valor, no próximo quadrimestre vai mudar, né? Principalmente no caso da Santa Casa, porque o Estado não teve nenhum repasse ainda até o momento. Então tem um atraso aí desde janeiro, tá? Nós já estamos em junho, então são 6 meses sem receber nem R$1 da fonte estadual. Bom, então o que eu tinha de apresentação, né, era isso, de informações. Eu estou aberto aí para as perguntas. Precisa de microfone, talvez, para falar?
Qual slide? Qual? Esse? Esse aqui? Tá. Acho que é bom ter. Bom, acho que... Você quer fazer a pergunta de novo? O repasse de 29... O repasse, não, desculpa. O atendimento de 29.588 pessoas na Santa Casa na Sintra e de 36.771 na Beneficência Portuguesa são só pacientes do município ou da região de outras cidades? Bom, acho que precisa fazer uma consideração com relação à pergunta, porque isso daqui são procedimentos, não obrigatoriamente são pacientes. Então, às vezes, normalmente um paciente gera muito mais do que um procedimento. Então, isso é importante dizer. Isso aqui são procedimentos realizados. E aqui nós estamos levando em consideração toda a produção do pronto atendimento de um ou pronto socorro do outro, tá? E parte não relacionada à parte de internação. Então, assim, os pacientes que procuram tanto um pronto atendimento quanto um pronto socorro, eu acho que isso aí precisa deixar bem claro, independente de qual cidade ele a gente fala que isso aí é um hospital porta aberta. Tá? O pronto-socorro ou o pronto-atendimento ele não é referenciado. Quando eu não tenho, vamos falar assim, porta fechada, que seria um pronto-socorro referenciado, quem chega precisa ser atendido. Não importa. Ele pode ser da China, ele pode ser da Índia, não interessa. Né? Pode ser de qualquer lugar. Se ele procurar atendimento num hospital ali que é porta aberta, é responsabilidade, né, de quem está lá de atendê-lo. Então, assim, eu não consigo garantir para você que isso aqui é só... Lógico, não são pacientes só de Amparo. Não são. Tá? Tem pacientes de outras cidades também. Então, só para deixar bem claro que os dois hospitais não são hospitais de porta fechada. Sim, Vinícius, eu concordo com você. Mas é o seguinte, ó. Desde o SUS, tanto brasileiro quanto estrangeiro, todo mundo tem o direito de usar. O que nós estamos questionando, eu gostaria que fizesse um levantamento tanto na Santa Casa quanto na Beneficência Portuguesa para ter uma informação. Vamos supor, vem 200 pessoas de Pedreira, todo mundo tem o direito. Vem 100 pessoas de Monte Alegre. Pelo que eu estou sabendo, quem passa um repasse para a Santa Casa é o senhor Norberto de Santo Antônio de Posse. Então, o que nós gostaríamos de fazer uma reunião com os prefeitos e colocar em pauta para ele isso, ó. A Santa Casa atende tanto pedir uma ajuda, uma colaboração, se ele puder, entendeu? É isso daí que a gente gostaria de fazer. E quando, na reunião que nós tivemos lá na Sintra, o ex-presidente falou que ia fechar a porta para a população amparense. Eu falei, não, senhor, você fecha a porta para a cidade vizinha. A população de Amparense vai fechar a porta? Então, a gente gostaria de saber quantos atendimentos que são atendidos ao pessoal de Pedreira, de Serra Negra, aqui de Monte Alegre, de Morungaba, que vem tudo para cá. Santo Antônio de Posse, vem tudo para cá. É isso que a gente gostaria de ter a informação. Quantos usuários de fora que são atendidos tanto na Santa Casa quanto na Beneficência? Na realidade, esse é um número, acho que muito fácil de ter a resposta. O próprio conselho pode fazer uma solicitação para os hospitais e solicitar essa pergunta que você está fazendo. Da mesma forma, a secretaria também pode fazer. Como está tendo feito essa provocação, não tem problema nenhum. Eu acho que pode fazer essa solicitação e encaminhar aos hospitais. A Secretaria de Saúde, ela manda a verba para toda a cidade. O que o prefeito de Pedreira faz com a verba que recebe da Secretaria de Saúde? Que eu posso falar para você que eu visitei o hospital quando meu irmão estava lá, que faleceu. Aquilo não é um hospital, para mim não é um hospital. A Santa Casa e a Beneficência é referência aqui na região. E vem todo mundo para cá, ninguém vai para Campinas. Ó, a semana passada, eu peguei um passageiro para levar em Santo Antônio de Posse. Diz ela para mim que a vizinha dela internou na Santa Casa
estava com a criança morta dentro da barriga, de 9 meses, o médico não quis fazer cirurgia. Aí falei para ela, qualquer coisa você procura a Fernanda Baraça, pode falar em meu nome. A moça ficou lá. Um dia, se não me engano, foi terça e quarta-feira, semana passada que eu levei ela. E estava no ano na Sintra. Eu tentei procurar a Fernanda está afastada, né? Ela não está trabalhando. Não sei. É do seu conhecimento isso daí? Não, ela mas veio de Santo Antônio de Poços. Você tem ido aqui na Santa Casa na Sintra. acho que aqui vale uma outra consideração. Isso que você está falando, acho que é algo extremamente perigoso e irresponsável, tá? Porque não estou questionando cidade. Nós estamos falando de uma situação que exige uma auditoria relacionada a esse tipo de situação. A pessoa que tem uma indicação cirúrgica muitas vezes, não sei por qual motivo, tá? Isso é grave, isso é muito grave. Isso que você está me falando tem que ser apurado. Novamente eu falo uma coisa para você, não, vou te pedir uma gentileza. Esse tipo de situação tem que ser feito um ofício pelo conselho, não importa. E se você tem o conhecimento, tem que questionar o ato lá dentro. Então, por que eu estou te falando isso? Porque assim, algumas coisas fogem do que a gente está fazendo de apresentação aqui, que é relacionado a problemas internos dentro de qualquer entidade. Mas isso é muito grave. Tá? Então, se você tem conhecimento disso, precisa ser tomada uma atitude. Não dá para a gente saber de fatos como esse e achar que a questão é financeira porque o cara não vem de outra cidade. Nós estamos falando de uma vida que está lá dentro. Esquece a cidade, esquece o financiamento. Nós estamos falando de um ato. Tá? Isso é importante. Mais alguma pergunta? Boa tarde, secretário. Tudo bem? Primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando dentro da secretaria, frente à secretaria, que a gente conhece o seu trabalho. E você está de parabéns porque é uma das pessoas da saúde que está sempre batalhando pelo bom andamento, né? E pelo atendimento de todos. A gente pode falar do Covid? Fica à vontade. Sem Faz problema? parte do financiamento. Tá. Não, então, eu queria saber o seguinte, várias pessoas assim perguntando pra gente a respeito dos testes, né? Não sei se a prefeitura, o município comprou os testes, né? Se acabou comprando. Pelo que chegou pra gente, o pessoal, por exemplo, assim, eu tô ruim, tô com sintomas de Covid, vou para o hospital, para Santa Casa. A pessoa é atendida, é mandada embora, mas não é feito o teste. É isso mesmo que está acontecendo? Por que não tem teste para todo mundo? Entendeu? Porque parece que chegou ao nosso conhecimento que eles testam só aqueles que são graves, né? E quando deveriam, pelo que a gente vê até na TV, ou pelo a propaganda que o governo do estado faz, principalmente, é que a pessoa deu entrada no hospital, é feito o teste. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado. Posso sim. Vamos lá, existem duas situações. Então, nós temos, no Brasil, aqui nós temos dois tipos de teste. O RT-PCR, né, que é aquele que todo mundo conhece, o cotonete. Né? Então, coleta na orofaringe, você faz a coleta e encaminha isso lá para o Instituto Adolfo Lutz. Tá? E lá, qual que é a janela ideal de coleta? Tá? E acho que é importante deixar uma coisa aqui bem claro, que quem fez o protocolo, né, para fazer a utilização tanto de um teste, o RT-PCR, quanto o outro, que é o teste rápido que todo mundo chama, né, foi o Ministério da Saúde. Isso não é invenção do município de Amparo, isso não é invenção de qualquer outro município. Tá? E existe critério para fazer a utilização dos dois testes. O RT-PCR, a gente fala, a janela ideal, tá? É do 3º ao 5º dia do início dos sintomas. Pode-se colher no 1º dia? Pode. Tá? Mas o ideal é entre o 3º e o 5º dia. O teste rápido, aí existe aquele teste de sangue, né? Faz um furinho no dedo e ele tem uma janela um pouquinho mais tardia.
ela começa na realidade, né, ser ideal a partir do 8º dia do início dos sintomas. Isso varia de um teste para o outro, depende de marca, fabricante. Tá? Isso também é uma outra situação, mas o preconizado, a partir do 8º dia. Nós fizemos alguns testes aqui a partir do 8º dia com alguns pacientes nossos, que estavam passando nos polos, né? E houveram alguns falsos negativos. E que a pessoa continuou com o sintoma, porque nós acompanhamos esses pacientes diariamente. Os agentes comunitários de saúde, eles ligam todo dia para esses pacientes que passam no polo, né? E quando o sintoma ele continua ou ele se agrava, né, esse paciente ele volta no polo, nos polos de atendimento. E aí já está no 10º dia, está no 12º dia, e nesses casos muitas vezes a gente repete o teste. E aí tem a confirmação. Então, conversando com o nosso infectologista, nós mudamos o protocolo, que era no 8º dia que fazia o teste, e passamos para o 10º dia, para ter uma segurança melhor. Então, assim, quantos testes o município possui hoje? Tá? Hoje nós temos aproximadamente 2.920 testes. Tá? São quase 3.000 testes para a gente fazer. É um número considerável, tá? Sem sombra de dúvida. E com relação à parte do hospital, né, vamos entrar na parte do hospital. Às vezes esse paciente ele passa e ele está com sintoma leve. Por que nós fizemos os polos? Justamente para esse paciente não ir ao hospital nos casos leves, né? Os polos eles servem para receber esse paciente com sintoma leve ou moderado, fazer todos os exames necessários e começar, né, uma série de medicamentos que foi construído um protocolo, né, com a nossa equipe de médicos. Então, quem construiu esse protocolo? Infectologista, uma pneumo, um cardiologista, um reumatologista e um clínico geral. Eu já tinha essa preocupação, porque essa história de ficar em casa, né, sem enxergar o paciente nessa janela do dia 0 de sintoma, vamos falar assim, até o 8º dia, quando ele realmente começa a complicar de verdade, para internar no hospital, para ir direto para a UTI, qual que é a chance desse paciente, vamos falar assim, ter uma melhora? Qual que é a chance desse paciente piorar e custar mais caro, de custar uma vida? Então, assim, quando eu vi que isso aí foi bem no começo, eu sei que eu tô fazendo a resposta está um pouquinho longa, porque e vai chegar no que você precisa ouvir, é que assim, a gente precisava criar um sistema que olhasse melhor para as pessoas, que conseguisse acompanhar. E aí, entre os testes e o RT-PCR, que é o cotonete, o que é o preconizado pelo Ministério da Saúde? Testar os profissionais de saúde, linha de frente, obrigatório, né? Os profissionais da segurança, e vai testar no hospital quem realmente estiver internado. Então, o RT-PCR a gente faz no paciente que interna lá. E lógico, se ele passou essa janela do ideal, pode ser coletado? Pode. Vai ser mandado para o Flux? Vai. Eles vão receber. Vai ser preciso? Não sei. Só que a gente espera a próxima janela com esse paciente internado, né? E aí quando chegar próximo desse 8º ou 10º dia, ele já tendo o acompanhamento lá dentro do hospital internado, se faz o teste. Até para você saber se você pode ou não fazer esse isolamento em corte. Eu tenho suspeitos e tenho confirmados dentro de um hospital. E eu preciso fazer o manejo do leito. Então, assim, não é que não está sendo testado ou deixou de ser testado, não é isso. Né? Tem critério, e esse critério segue normas do Ministério. Então, mas só para acabar essa situação que chegou para a gente, teve um falecimento, um senhor faleceu, esse senhor deu entrada no hospital com alguns sintomas, foi mandado embora sem fazer o teste, voltou depois de não sei se num dia, 2 depois, ruim, foi internado e acabou falecendo. O que a gente gostaria de saber é a questão desse pessoal que ele teve contato em casa, porque se ele faleceu com o Covid, logicamente quando ele deu entrada no hospital a primeira vez, ele já estava e não foi feito o teste. Voltou para casa, teve convívio com a família. Como está sendo o protocolo com essas pessoas da família no
com relação aos testes, entendeu? Porque o que a gente entende é que se ele faleceu com Covid e ele não foi diagnosticado a tempo, chegou no hospital, já foi internado, como ele voltou para casa, essas pessoas também têm que ser testadas. Está tendo teste para isso? Essa pergunta é importante, né? Até porque se ele estava, vamos fazer isso, confirmado, né, e estava convivendo com a família, muito provável realmente eles estavam também infectados, né? Então existe uma situação que tem que ser deixada bem clara, que assim, a responsabilidade de informar a vigilância epidemiológica, né, porque isso aí é uma notificação compulsória, é obrigatório você fazer a informação. Por quê? A partir do momento que a entidade, eu falo assim, qualquer uma, tá? Tanto faz, pode ser o PA da Unimed, pode ser a Santa Casa, pode ser a Fazenda Palmeiras, pode ser a Beneficência Portuguesa, não importa quem, né? Inclusive farmácias, né? Porque foi liberado também teste para farmácia. Tem a obrigação de informar a vigilância epidemiológica, isso é uma notificação compulsória. A partir daí, você consegue fazer o rastreio e saber se essas pessoas que estão junto com a família, que elas têm a obrigação a partir daí de ficar isolada, porque a partir do momento que você confirma um caso, essa pessoa que confirmou o caso, ela assina um termo, né, que ela tem ciência que ela tem que ficar isolada, e você tem que isolar também os demais, o resto da família. Não isola só essa pessoa, você isola a família inteira, independente se a família tem ou não sintoma, tá? E aí você pode fazer um teste dessas pessoas, né? O Ministério está preconizando os assintomáticos? Não, tá? Não. Mas numa situação que nem nesse caso, pode ser feito o teste, né? E isso aí vai ter que entrar num critério, lógico, um pouco diferente do que o Ministério está preconizando, mas é uma situação que cabe à vigilância. E eu entendo que nesse caso desse senhor, como foi falado, acho que tem que ser feito o teste. Eu até acredito que talvez tenha sido feito já. Vou fazer uma perguntinha. A gente acompanha as redes sociais, é fácil, né? Todo mundo está com o celular na mão 24 horas. E a gente fica vendo vídeo, fica vendo postagem, um fala uma coisa, outro fala outra, né? E muitas vezes, por exemplo, esse senhor, ele era muito amigo do meu irmão. Inclusive, ele viajou com a gente para Aparecida, para vários lugares, várias vezes. Meu irmão fez até negócio com ele de caminhão, que ele tinha vários caminhões, né? O caminhão dele trabalha na Fernandes. E há uns 2, 3 anos atrás, ele teve um problema de saúde, que ele perdia as forças do braço, perna. E até um dia ele chegou na garagem nossa lá para ver uns pneus que a gente tinha, não servia mais para usar no ônibus, mas para ele seria ideal. E ele chegou e já pediu para um lugar para sentar, que ele não conseguia andar, conseguia ficar de pé. Ele falou que já tinha conseguido, já descobrido o problema da doença dele, estava fazendo tratamento em Campinas, né? E falou assim, mas eu não consigo ficar, no momento ainda não consigo parar muito de pé. E quando ele ia para Aparecida, por exemplo, ele ia até a missa, voltava e já ficava sentado no ônibus na hora de vir embora. E segundo, conversando com meu irmão, porque a gente troca muita ideia, por quê? Porque cada um fala uma coisa. A pessoa vai para o hospital com uma gripe forte, você vê na televisão o que está acontecendo em São Paulo aí, pessoa que de repente interna com bronquite, com asma lá, e a pessoa ia ser internada com Covid, a pessoa até fugiu do hospital, lá em São Paulo, que eu estava vendo isso aí hoje, e depois ele foi no particular, ele não tinha nada, e lá ele estava sendo internado com Covid, né? Aí eu ouvi esses dias aí, pessoa falando num vídeo, que o homem não tinha nada, que tomava um compromidinho para dormir. E sabemos nós, que meu irmão falou assim, mas o homem estava fazendo tratamento, estava melhorando já assim, né? Só que ele nem estava viajando sozinho com o caminhão por problema que ele já estava fazendo um tratamento de saúde. E o que você vê falar nas redes sociais é outra coisa. Quem que explica a verdade sobre isso? Infelizmente, a gente não está nem entendendo o que está acontecendo. Bom, eu confesso news, assim que CPI da fake news. É complicado, é uma situação complicada na realidade, né? Falar, todo mundo fala, né?
Eu acho que assim, sabe bem o histórico das pessoas, quem convive com elas, tá? E possivelmente, né, a equipe de saúde que acompanha essa pessoa. Então, assim, quem pode falar com propriedade são essas pessoas, os familiares que acompanham e a equipe de saúde. O resto, eu acho que o nome já fala, é resto. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, Vinícius. Secretário da Saúde, parabéns pelo trabalho desenvolvido, como aqui o Gil já havia colocado, né? Principalmente nesse período difícil que estamos passando, né? Você está conduzindo com bastante firmeza, com bastante excelência, digamos assim. Tenho aqui meus parabéns, meu respeito, tá? E toda a equipe também, inclusive de laboratório, o pessoal do laboratório vem trabalhando bem firmemente. Então, tenho os parabéns aí. A pergunta que eu ia fazer foi uma das perguntas, né, que eu pontuei aqui, é dos testes rápidos, que já foi muito bem respondido. E também se as pessoas no convívio das que estão em quarentena, sendo assistidas, se há possibilidade de fazer os testes rápidos também nas pessoas, né, como que você já respondeu. Agora, a respeito dos polos. Eu vi algumas placas, né, polo Covid-19. Polo, você explicou. A pessoa, para não ir no hospital, ela pode ir no polo, já com sintomas, tem os atendimentos, assim, tem enfermeiros lá, como que é feito isso? E quantos polos tem aqui em Amparo? Eu vi no bolão. Nós temos, na realidade, 5 polos. Tá? Então, nós temos o bolão, né, o postão, que fica ali do lado, a unidade de saúde do São Dimas, que eles, né, estão agora alocados em uma outra estrutura. Então, a unidade de saúde, a oficial, está sendo utilizada como um dos polos. Tá? E depois nós temos, na realidade, os distritos. Então, uma em Arcadas, que está junto com a unidade de saúde, só que está dividido, então não tem comunicação ali. Né? E a outra em Três Pontes. Também foi dividido para não ter mistura de pacientes que não tenham sintomas, né, de síndrome respiratória, junto com os que têm sintoma. Tá? Todas as pessoas que utilizam o sistema de saúde, todas, que tiverem algum tipo de sintoma, né, de síndrome gripal, qualquer tipo, coisa simples, estou com uma dor de garganta, estou com uma coriza, muitas vezes até alguns outros sintomas que a gente sabe que a Covid pode, né, desencadear, como problemas, a gente fala vascular, que aparece, né, nos dedos dos pés, muitas vezes até uma diarreia que acaba acontecendo, que a gente chama de porfiria. Então, assim, a Covid, ela tem inúmeros sinais e sintomas. Os principais são as questões relacionadas à parte respiratória. Tosse, febre que acontece, tá? E muitas vezes essa falta de ar, que aí a gente já pega um estágio um pouquinho mais avançado. Então, todas essas pessoas, na verdade, eu quero que utilizem os polos. Eles foram criados para isso, justamente para dar uma assistência de qualidade para as pessoas. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo média aqui ou secretário. Na realidade, isso daqui vamos falar assim, é mérito da minha equipe. Porque é a minha equipe que está trabalhando lá na ponta. É um trabalho preventivo. Não adianta o secretário falar assim, olha, eu penso em fazer algo desse tipo, planejo, construímos um protocolo bom, mas a execução é ruim. Não adianta. Não adianta. Então, o mérito aqui realmente é da minha equipe, sem sombra de dúvida. Tá? E eles estão fazendo um trabalho excepcional. Tá? O protocolo, ele foi inclusive, né, disponibilizado para os demais serviços. Tá? Eu falo para vocês aí, a saúde suplementar nos consultou, achou que o protocolo era bom para instituir aonde? Né? No PA deles, não falando que é exclusivo, mas foi feita uma conversa, tá? E também nos hospitais. Porque assim, ele tem coerência, ele foi construído por 5 médicos, né, que sabem o que estão fazendo. E não são médicos que se formaram ontem. São médicos que têm experiência, que estão aqui no município, são médicos concursados, né, que gostam e amam o que fazem. Entendi. Deixa eu só concluir do polo. Então, vamos supor, a pessoa está de quarentena, cumprindo domiciliar. Ela tem que ir até o polo para poder fazer assim, um acompanhamento, ou tem pessoas do polo que vão até ela como as agentes de saúde?
Para ver todos os dias, ligar. É feito. Eu vou completar. Depois né? só tem mais uma Isso, pergunta. Claro. Com relação a essa sua pergunta, eu devia ter continuado, que eu mudei um pouquinho o foco. O acompanhamento desse paciente, quando ele passa, que ele é leve, né, um paciente que tem um sintoma leve, tem um score na realidade, você classifica. Então, até 9 ele é leve. Então, o que você trata? Dipirona, coisa simples, e vai para casa. O agente comunitário de saúde, que está no polo, ele tem uma lista desses pacientes que passaram. E ele vai ligar a cada 24 horas. Então, ele vai ligar amanhã, vai ligar depois de amanhã e vai ligar no outro dia. Se esse paciente passar no polo, ele já foi classificado como um caso moderado, ele tem uma série de exames que tem que ser feitos. Tá? Exames que eu estou falando assim, de todas as formas, ou seja, tomografia, eletrocardiograma, os exames de sangue, tá? Até para a gente enxergar aí com relação à parte de dedímero, que está relacionado a uma complicação maior desses casos. E aí o médico, lógico, falando assim, aí o médico ele pode ou não, né, que aí tá uma briga no país inteiro e no mundo a questão da hidroxicloroquina, né? O médico ele pode ou não prescrever. Está a critério dele, o CFM, né, o que é o Conselho Federal de Medicina, né, dá essa prerrogativa aí para o médico. E está no protocolo. Tá? E o que acontece a partir desse caso moderado? Ele é acompanhado da mesma forma, a cada 24 horas, e obrigatoriamente ele já tem uma consulta de retorno daqui 48 horas. Então nós acompanhamos ele por telefone a cada 24 horas e ele já tem uma consulta de retorno. Porque a evolução para piora, quando o paciente ele começa, ela é muito rápida. Então, além de a gente ter todos os exames de sangue, exames de imagem, eletrocardiograma, né, a gente já tem um retorno para ver se ele melhorou ou se ele piorou. E se ele piorou e é classificado como um caso grave, aí ele tem a indicação de fazer o acompanhamento no hospital. E aí o médico que vai receber ele no hospital já vai ter o conhecimento da situação, né, ele vai entrar e vai dar sequência. Só que eles já conhecem o nosso protocolo. Esse paciente ele já está em segmento, ele está sendo bem conduzido. Né? Eu queria falar também que nós temos uma outra situação, né, porque todo mundo, a gente sabe, a Covid na realidade dá muito medo. As pessoas têm medo. E quando uma dessas pessoas está acometida, né, pela doença e ela está nesse período de moderado, né, mesmo os casos leves, porque fala, posso piorar, né? E nós temos o acompanhamento via também telefone, a gente está tentando acertar só a questão do WhatsApp agora, né, para fazer o atendimento psicológico. Então nós temos, né, as nossas psicólogas que fazem o atendimento com esses pacientes, para passar um pouco de conforto, entender essa angústia, né? Fora isso, nós temos também a equipe da fisioterapia, né, que passa uma série de exercícios respiratórios para esses pacientes. Porque a tendência da pessoa quando ela fica doente é falar, eu vou ficar deitada. Mesmo porque dá um cansaço muito grande quem tem a doença. A pessoa fica deitada. E o ficar deitado, você piora na realidade a questão de ventilação do pulmão. Então a fisioterapia respiratória vem para ajudar. Assim, nós criamos uma série de medidas, né, para enxergar o paciente como um todo. E realmente ter condição de conduzi-lo com qualidade, para que a gente tenha o menor número de pessoas internadas, né, e os menores casos relacionados à internação de UTI. Parabéns. Deixa eu só fazer mais duas perguntas rápidas aqui, relacionadas ao núcleo Catavento. O convênio, né, repassa, né, há um repasse para o núcleo Catavento? Não, o Catavento... Posso responder? Não, mas eu só queria colocar assim, a Secretaria de Saúde tem algum projeto de inclusão relacionado assim, à saúde, como uma medicina alternativa que eu acho que já existe no Catavento, né? Como, por exemplo, uma ecoterapia para os pacientes para pessoas autistas e síndrome de Down. Há essa possibilidade de ter no núcleo Catavento? Como que pode ser feito? O núcleo Catavento, na realidade, ele não é um terceiro setor, ele é nosso mesmo, da prefeitura. Da prefeito municipal. Então não tem repasse, são todos funcionários que estão lá, tudo profissional concursado mesmo. E assim, a ecoterapia, tá, realmente é uma medida de tratamento que funciona não só para um ou outro caso, para inúmeros casos. Tem vários pacientes que a gente conhece, crianças que têm paralisia cerebral, que tem um benefício muito grande.
ganho de controle de tronco, né, um desenvolvimento neuropsicomotor muito melhor. Então, só que nós não temos ainda nenhum tipo de convênio com ecoterapia, né? O que nós temos de serviço relacionado, vamos falar assim, diferente, são as práticas integrativas e complementares, que nós temos aí a acupuntura, a quiropraxia e acho que o reiki, se eu não me engano, que nós temos e estão nas nossas unidades aí de atenção primária à saúde. Bem, só mais uma pergunta. Por que o Estado não repassou de janeiro para cá? Tem algo assim que está relacionado com o Covid? Mas tem possibilidade de ser retroativo também, isso aí. Há a chance de passar ainda, né? O repasse da Santa Casa e para o Grêmio. Estadual, a verba federal. Estadual. A beneficência portuguesa, ela não tem repasse mesmo, tá? Ela não tem porque ela não ela não entra no Pró Santa Casa e o Santa Casa Sustentáveis. Quem recebe realmente é só a Santa Casa, por ser a referência, né, da região, e esse recurso ele não foi repassado porque houve uma mudança. No final do 2019, cessou o convênio que existia, né, vamos falar assim, desse triênio, e foi firmado um novo convênio. Eu acredito que deve ser algum problema interno ali entre, vamos falar assim, repasse de uma conta para outra. Eu acredito que isso agora em junho deve ser normalizado e o recurso vem retroativo. Secretário, pelo menos deveria vir. Eu quero saber uma coisa sobre o isolamento social. Muitas pessoas não obedecem, né? Não usam máscara. Isso seria um trabalho da vigilância, tomar conta disso. Alguns bares clandestinos que abrem não respeitam o protocolo. Isso é muito importante também, as pessoas escapar disso. Isso acaba nos trazendo um problema seríssimo. Entendeu? Essa é a minha pergunta. Eu ia fazer mais perguntas, mas como já fizeram as mesmas perguntas, eu não vou ser repetitivo. Ok? Muito obrigado, tá? E parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado, José. A questão do utilizar máscaras, né, quem está falando, eu venho fazendo inúmeros vídeos, né, que nós postamos na página do Facebook da Vigilância. Eu acho que isso aí é uma questão de cultura. Cultura é um negócio muito difícil de você construir. As pessoas têm às vezes manias, né, que demoram para você mudar. Sempre foi assim, não vou usar esse negócio machuca meu rosto, né, essa máscara que fica dificultando a minha respiração. Então, assim, isso é uma questão de cultura. Nós falamos, orientamos, inclusive vai sair hoje no vídeo, né, que eu gravei antes de vir para cá, a questão do movimento entre sistema de saúde, né, capacidade de absorção do sistema de saúde, evolução da epidemia, né, e a questão do comércio. Porque nós sabemos, uma coisa está atrelada à outra. Não pense que o secretário da Saúde, não só eu, mas de qualquer outro lugar, não consiga enxergar o todo. Porque a saúde, na realidade, ela é um grande funil. Não importa o que aconteça, em qualquer um dos setores, tá, do município, tudo vai desembocar na saúde. Seja uma coisa simples. Vamos dar um exemplo aqui, uma árvore na esquina, né, que atrapalha a visão do motorista. A hora que ele vai avançar com o carro, vem um outro e bate. Você pode gerar um problema gravíssimo de saúde, um atropelamento, né? Vai lá para o hospital. Então, isso é geral, eu estou falando. É geral, seja na parte da ecologia, né, quando a gente vê meio ambiente, né, tá tudo atrelado. Então, tudo desemboca na saúde. E essa questão, né, de fazer esse tripé para fazer com que o sistema de saúde tenha a capacidade de absorver, que a gente tenha uma evolução de epidemia controlada e com, vamos falar assim, uma diluição ao longo do tempo, para depois ela começar a cair, e a retomada da economia, se não houver cultura das pessoas, de responsabilidade, de falar assim, olha, eu tenho que usar a máscara, porque se eu usar a máscara, eu posso inclusive garantir que um ente meu não morra, né? Como eu posso garantir também que uma empresa minha não morra também. Então, assim, são uma série de fatores, né? Não é só o fato a máscara.
Isso está atrelado a uma série de situações. Eu gravei, eu falei, eu estou falando isso. E eu venho falando isso há muito tempo. Então a gente precisa, não só eu, secretário, não só a prefeitura, nós precisamos que nós, todos nós, sociedade, cobre o teu vizinho. Ele quer se reunir com a família dele? Com a família dele, não fazer festa, né? Para disseminar ainda mais o vírus. Porque se a gente pensar que quase 81% das pessoas são assintomáticas, quantas pessoas nós temos andando por aí que pode estar sem sintoma nenhum e transmitindo o vírus, que tem uma capacidade de transmissão altíssima? Então é isso, a gente precisa na realidade de cultura. Nós precisamos que todos nós, né, ajude a cobrar o vizinho, o familiar, né, e que os empresários, né, as pessoas que são proprietárias aí de comércios pequenos, de indústrias, que entendam e que falem para os seus funcionários, ou que falem para as pessoas que vão entrar no seu comércio, usem máscara. Assim, a gente mantém a saúde em dia e uma economia que, se Deus quiser, comece a retomar, né, mas com bastante cuidado, né, para a gente não ter aí um estouro de casos ainda mais. Parabéns pela sua fala, foi muito esclarecedora, tudo. Só quero fazer mais uma pergunta bem curtinha. Então, é preferível que a população procure os polos do que os hospitais, né? Nos primeiros sintomas, primeiro corra nos polos, para ter essa assistência que você já esclareceu, que foi muito útil. Então, fica mais fácil para a população. Sim, eu quero que a população utilize os polos. Isso. Eles estão lá justamente para isso, né? O horário de funcionamento dos polos, das 7 de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Tá? Esse horário é um horário que nós entendemos que ele seria o ideal para esse primeiro momento. Que a gente sabe que tem um número menor de pacientes que vão procurar esses polos. A partir do momento, e aí assim, aí eu volto a falar, aí eu consigo economizar a parte financeira. Economizo, porque eu não estou pagando hora extra para ninguém. Então, a partir do momento que eu tenho uma maior procura e eu precisar ampliar horário, ampliar dias, sábado e domingo, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, nós vamos ter capacidade. Então, o horário hoje é das 7 às 4 por uma questão de quantidade de paciente que nós atendemos. Se precisar ampliar, nós iremos ampliar. Muito obrigada. Tá? Obrigado. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Não? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, nobres vereadores, né, o público, o pessoal do Conselho Municipal. Eu queria deixar o agradecimento de apoio que vocês também têm dado aí à Secretaria da Saúde. Estou à disposição. Um abraço a todos. Eu ia fazer mais alguma pergunta, mas aí os companheiros já fizeram as mesmas e deu para a gente entender bem. Muito obrigado pela explanação. Você, secretário Vinícius, e sua equipe está de parabéns. A gente ouve por aí, anda nas ruas. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Um forte abraço.